E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo. E hoje vamos mais uma vez aqui falar de um assunto que muita gente não conversa sobre ordem paranormal. E começar a debater um pouquinho sobre dois pontos. Primeiro, o que é uma relíquia e o que é o portador? E quem comanda quando a relíquia está sendo utilizada, o portador ou a relíquia? Vamos discutir, entrando nesse assunto, se o Deus da Morte é ou não considerado um portador da relíquia, e também debater o portador da relíquia do sangue e o diabo, porque eles não parecem ser a mesma pessoa. Mas antes eu queria dar uma lembrada para vocês passarem lá no Ordem Paranormal News. Lá a gente tem sempre as notícias de Ordem Paranormal, mesmo na hora que elas são lançadas. Então, você quer saber sobre a animação que a Drumativa gostaria de fazer de Ordem Paranormal? Você quer saber aí sobre quando o livro físico vai voltar a ser vendido, a edição deluxe, a edição normal? Dá uma seguida sempre no Ordem Paranormal News, que eles sempre estão postando as notícias lá muito rapidamente. E também dá uma ajudada aí no meu mano Rogazin, ele faz os documentos aí de Ordem Paranormal, ele tá sendo meu artista de documento pra minha campanha que tá vindo aí pro futuro. Os documentos que ele fazem tá sensacional e ele tá cobrando um preço bem amigável, bem camarada pra qualquer narrador. Então indo pro vídeo agora, esse vídeo já tá na minha mente há muito tempo por uma coisa do seguinte. Toda vez que você fala que o Deus da Morte é um portador de uma relíquia, ou que o Deus da Morte é uma relíquia, muita gente fala, não, ele é apenas um corpo morto, banhado pela energia dessa relíquia. Mas eu tenho argumentos tanto positivos quanto negativos para esse ponto. Vamos lá. Primeiro, acho sempre a melhor opção utilizar o livro à tona. Eu sei que a Wiki faz um trabalho incrível, e se você for lendo lá na Wiki, a Wiki fala, o portador da Relíquia da Morte é desconhecido. Ele fala exatamente isso. Mas eu acho que a gente tem que ter base no que o Selbit editou, que é o livro. Olhando o livro, nós entendemos umas coisinhas a mais. O Deus da Morte, e eu estou especificamente falando o do livro, não necessariamente o de Segredo na Floresta, por isso que eu vou me referenciar como o Deus da Morte. Ele é a relíquia em si, entre aspas. O livro fala o seguinte: o Deus da Morte, também conhecido como Parasita de Dimensões, é uma entidade suprema e extremamente poderosa. Ok, vamos lá. Primeira coisa que o livro já estabelece pra gente. Parasita de Dimensões e o Deus da Morte é a mesma coisa. Ou seja, o Parasita de Dimensões, que é aquele cérebro que a gente vê em Segredo na Floresta, é o Deus da Morte também. Eles só são uma coisa apenas, ok? Mesmo que eles estejam separados, eles são a mesma coisa. Outra coisa importante é que aqui mesmo no próprio livro, você vê ali as marcações da tag, que o Deus da Morte é uma criatura de morte. Ele é uma criatura de conhecimento, de medo, ela é considerada uma relíquia e ele é considerado uma criatura grande. Ou seja, o Deus da Morte em si é a criatura manifestada pela relíquia da morte. Quando você olha a Máscara do Desespero, tem a mesma coisa lá, vai falar que ela tem a tag de relíquia. Se você for olhar o Diabo, vai falar que ele tem a tag de relíquia. Se você for olhar o Anfitrião, vai falar que ele tem a tag de relíquia. Ou seja, não está errado chamar o Deus da Morte de relíquia necessariamente. Falar que o Deus da Morte é a manifestação em criatura dessa relíquia. Chamar de portador também não está tecnicamente errado, mas também não está necessariamente certo. Uma coisa que faz você pensar está errado pelo controle. Tecnicamente falando, a relíquia ela apenas tomou um corpo morto para si. A relíquia, então, da morte, ela vai lá, se prende a um corpo e domina ele. Não tem necessariamente como você chamar aquilo de um portador. Ele é mais um ser parasitado, de certa forma. Ele não teve opção, ele não quis se conectar ao corpo, ele não quis necessariamente utilizar a relíquia. O corpo não quis utilizar a relíquia. Lembrando que, de certa forma, a gente também pode considerar que não foi a relíquia em si que subiu no corpo, pelo menos em Segredo na Floresta. Não foi ela que criou Deus da Morte, pelo seguinte que ela já estava, de certa forma, invocada como Parasita de Dimensões. A relíquia em si, ela já estava, de certa forma, invocada como Parasita de Dimensões. Lembrando que a gente sabe que tudo que você lê fala que é um coração redondo, cheio de espirais e lodo.
é a própria relíquia em si. Algumas pessoas podem falar que o próprio parasita de dimensões, aquele cérebro ou coração, vocês podem chamar do que quiser, é a relíquia em si, então ela seria gigantesca mesmo. Mas a gente tem quase toda certeza que vai ser algo menorzinho, algo todo preto, cheio de lodo. Então a gente poderia considerar assim que o Deus da Morte é tipo algo mais à parte, é como se fosse um terciário, não está necessariamente conectado à relíquia. Mas aí é que eu venho do argumento de estudar as outras relíquias. Quando a gente vai estudar as relíquias, gente, a gente vê o seguinte, que a Celestine, que se tornou a máscara do conhecimento, ela tem a sua personalidade, a sua mentalidade, tudo que define o que era a Celestine retirado do seu próprio corpo. Você fala, como assim? Não fazia a diferença quem fosse se tornar a magistrada. Não faz diferença nenhuma. Zero. Não importa a sua aparência, não importa sua mente, não importa seu tipo corporal, não importa nada. Vou te encontrar. E ela coloca a máscara. Ele vai e você coloca a máscara e aproximando a máscara do seu rosto, você escuta os sussurros do conhecimento, frases indescritíveis, todas as memórias de tudo que já aconteceu, todas as lembranças, todos os eventos, todo o conhecimento encharca a sua mente ao mesmo tempo. Você lembra de tudo, você sabe tudo, mas saber tudo é perder tudo. A Celestine já não existe mais. Você agora é a magistrada, a executora das regras, a arauta das promessas, e você tem um acordo a cumprir. A magistrada, como você consegue ver pelas fotos que a gente tem da magistrada, ela é uma mulher de pele preta, cabelo preto e com esse exato tipo corporal que tá aparecendo aí na tela. Não ia importar se fosse o Marius, não ia importar se fosse o Faustus, não ia importar se fosse o Gaius, não ia importar se fosse o Remus, não ia importar se fosse a Celestine, não ia importar se fosse a Amália. Todos teriam se tornado a exata mesma máscara do desespero que a gente vê em Ordem Paranormal. Todos eles seriam a mesma personagem, independente de qualquer coisa. Dessa forma, a gente pode determinar que, ou no mínimo teorizar que, se uma relíquia se conecta a um portador, a presença do portador em si não funciona em nada para a relíquia. A relíquia ela apenas vai tomar esse portador para si próprio e irá agir com a sua própria mente. É como se a relíquia agisse por si só. Então a gente vê isso com a Celestine, que se torna magistrada, e a partir do momento que ela se torna magistrada, ela é a magistrada, não é a Celestine. Tanto que a partir do momento que ela se torna magistrada, quem interpreta ela é o Selbit e não o Luba. A gente vê isso em partes, e aí é o que pode quebrar a teoria, com o anfitrião. Se vocês verem, o anfitrião, ele pelo menos muda de aparência para cada um dos portadores que ele tem. Então, quando o Gaius se pega a ele tem uma aparência. Quando o Aeneas se pega a ele, tem uma aparência. Quando todos os outros se pegam a ele, ele tem uma aparência diferente, até chegar no Arnaldo Fritz. Mas, ao que a gente pode deduzir, é que em si, as atitudes dele ainda são as atitudes da relíquia. O Arnaldo, quando se tornou o anfitrião, ele era o anfitrião. Ele não tinha mais a personalidade do Arnaldo Fritz. Ele não tinha mais nada do Arnaldo Fritz. A única coisa que sobrou, em parte, seria o corpo, que, ao que você vê ali, ele tem um corpo um pouco semelhante com o do Arnaldo Fritz, mas é porque ele virou mais uma espécie de robô, né? Um bicho meio robotizado e tal. Mas a gente pode falar que a aparência se continua, se você olhar cada uma dos pedaços dos portadores do Amphitryon. Mas a personalidade dele vai de santo berço, ela vai embora, não existe mais. Aí você me fala, pronto, você perdeu numa coisa. E o diabo? O Henry tá lá, vivendo normalmente. E aí uma coisa que eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar de Ordem Paranormal. Como que o Henry pegou a relíquia, se o próprio livro diz que a relíquia não foi derrotada nunca? O diabo nunca foi derrotado. Será que então o diabo era a manifestação pura da relíquia? Não, porque a gente sabe que é o trono. A manifestação pura da relíquia, ela como relíquia em si, ela é um trono.
Mas ok. Por que o Henry, então, comanda, tecnicamente falando, a relíquia? Ele não comanda. Tá aí. É uma teoria minha, mas eu vou mostrar cada base de argumento. Ele fez um pacto com o diabo. Porque é o seguinte. Olha a frase que o Henry fala quando tá conversando com Kia. Ele tá vindo. Não se preocupa, Leozinho. A história não termina aqui. Eu vim te oferecer um pacto. Ele tá vindo. Ele tá vindo. O Henry e o diabo não são a mesma coisa. Ele tem momentos em que o Henry é o Henry, meio que tomando como um portador do diabo ali, meio que tendo que manter a relíquia lá dentro. Mas quando o diabo sai para fora, ele não é mais o Henry. Acontece a mesma coisa da magistrada. A partir do momento que é o diabo falando, não é mais o Bastet que dubla o personagem. Enquanto é o Henry, o Bastet faz ele. Agora, quando é o diabo, o Selbit faz ele. Digamos que o Henry, comparado às outras relíquias, ele é o único que consegue internalizar a mentalidade, os sentimentos e a aparência da relíquia. Ele é o único que consegue fazer isso. E aí eu ia meio falar que isso funciona de certa forma em camadas. Você vê que o conhecimento nada resta. Tudo é consumido. Já o anfitrião, a aparência dele é preservada. O diabo, se for apenas o pacto que eu estou deduzindo, depende do pacto que a pessoa que pegou a relíquia tiver feito. Mas se não for o caso, o diabo ele preserva a sua aparência e sua mentalidade em certas situações. Então, a partir do momento que o diabo assume, é o diabo. Enquanto não é o diabo assumindo, é o Henry. E pode ter outros portadores, logicamente. Ou seja, a gente poderia dizer que a morte, a relíquia da morte, ela, assim como a relíquia do conhecimento, ela não tem... você não tem opção de ter sua consciência, você não tem opção de ter seu corpo. Ela vai tomar tudo isso de você. Não só vai tomar, como ela não vai pedir uma autorização. A gente sabe que a espada, a máscara, por exemplo, você tem que ou utilizar a máscara para que ela tome o seu corpo e você vire a magistrada, ou você tem que utilizar a espada de energia ou a energia em si, porque a espada foi onde armazenaram uma relíquia de energia em calamidade, mas em si, a energia que foi botada na espada, você tem que utilizar ela para que você se torne um anfitrião. O coração de morte? Não. Ele escolhe. Lógico, se você o armazenar, o prender, como possivelmente vão fazer, meio que selando parte dessa energia dela para que ela não possa se manifestar por si só, ela não conseguiria fazer isso. Mas eu diria que, tecnicamente falando, se você pega o coração da morte em si preto, ele mataria seu corpo e pegaria seu corpo morto, possivelmente. Eu não acho que em si a gente vai ver um portador que tem mentalidade, até porque a morte não tem isso. A morte é um ser sem sentimentos, é um ser frio, é um ser que não tem propósito em si. Ele apenas age. Como a própria aqui, ainda na página da morte, diz. Tudo termina, tudo retorna. Uma relíquia consciente e onipresente, capaz de imortalizar a sua existência inteira, com a transferência de um receptáculo para o outro, em um ciclo eterno de fim e renascimento dentro da realidade. É apenas mais uma relíquia, consciente de seus próprios atos e que não precisa de alguém para que ela seja utilizada. Eu posso estar errado com esse vídeo, eu posso não estar acertando, pode ser que daqui a um tempo revele-se que sim, existe uma pessoa que controla a relíquia da morte, ele tem uma certa aparência e tal, mas eu acho que o livro já deixa bem óbvio. Quando a gente vê o diabo, quando a gente vê o Anfítrios, quando a gente vê a mascarada no livro, como sendo a criatura principal de cada um desses elementos, e o Deus da Morte estando lá também, é isso, gente. Eu acho que muita gente está meio que botando uma super hype de que a gente vai chegar na
temporada de Calamidade Parte 2 e vai ver uma nova coisa com a morte, uma nova criatura, uma nova personalidade que utilize a morte. Mas a morte sempre foi isso, sempre foi solidão, sempre foi um fim que não tem mais um propósito fora o próprio fim eterno. Então, é isso. Esse era o vídeo, esse era o debate sobre o diabo, sobre a máscara, sobre o Deus da Morte e sobre o anfitrião, se questionando quem é uma relíquia, o que é uma relíquia, quem é o seu portador e se a gente não já viu tudo mesmo e se a gente não tem mais nada para esperar ali pra frente. O diabo, eu acho que é uma das coisas que eu mais quero ouvir aí nos comentários de vocês, mas também fale sobre o Deus da Morte como um todo, o que vocês acham sobre esse pensamento. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui. Mas não se esquece, de seguir o canal Explorer Clan, o meu canal onde eu vou fazer aí meus RPGs, ok? Não se esquece de seguir o Explorer Clan, quero bater 1000 inscritos nele logo. E também vai seguindo aí o Ordem Paranormal News e toda essa galera aí. Muito obrigado aos apoiadores do canal. Davidson Santos, que já renovou pelo segundo do mês. Rafael Soar, que também renovou pelo segundo mês. E nossa membra de Tier 2 Animes Whatever, que também renovou pelo segundo mês. Vocês ajudam esse canal a continuar sempre em pé. Então é isso. Quem falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador. E fui.